mais. Com mais de 6 anos de estrada e daqui de Caxias do Sul, a Catavento firmou seu nome no cenário musical com um dos expoentes da onda que colocou a psicodelia novamente em evidência na produção nacional. Em 2018, lançaram Ansiedade na Cidade, seu mais recente e elogiado terceiro disco. Está comigo aqui no estúdio Leonardo Sanji, guitarrista da banda. Seja muito bem-vindo, Léo. Olá, boa noite, boa tarde a todos, obrigado. Obrigada a você por participar. Conta pra gente, como surgiu esse convite para tocar num dos maiores festivais de música alternativa do país? Então, o convite surgiu ano passado, durante um ensaio. Na verdade, a gente recebeu um e-mail da pessoa responsável ali pelas contratações de show, e a gente ficou bem emocionado na hora, né, assim, tipo... E na hora a gente respondeu, era um e-mail porque a gente tinha interesse de tocar no festival, e a gente respondeu que sim. E aí, logo depois, a gente já recebeu um e-mail, já dando dia, data, hora, assim, foi uma coisa bem rápida, assim, e por 2 meses a gente não falou mais com ninguém, assim. Então a gente achou, será que foi brincadeira, assim, que alguém... Mas, tipo, na verdade, daí depois, mais perto do festival, a gente acabou entrando em contato com o pessoal de novo, e tava tudo certo, e a gente começou a preparação, assim, pro festival, porque a gente recebeu o convite em 2018, e daí a gente teve uns 5 meses, né, foi aí por dezembro de 2018 até abril de 2019, onde foi o festival. Muito legal, Léo. E qual foi a sensação que vocês tiveram no palco quando caiu realmente a ficha que vocês estavam apresentando o trabalho da banda a milhares de pessoas? Então, é interessante porque o Lollapalooza, assim, ele costuma ter umas bandas, assim, que são mais do nosso porte para esses horários mais cedo. Por exemplo, a gente era a banda de abertura do sábado. Então, tem banda de abertura na sexta, no sábado e no domingo, e o horário é das 11h50. Então, é um horário que os portões estão ainda abrindo, então não dá para dizer que tem milhares de pessoas ainda, né? Quando você toca aí por 5 da tarde, aí já fica, assim, uma coisa mais... com bastante gente, mas foi interessante porque é a banda que abre o festival, né? E é no palco grande, assim, então é uma boa experiência, assim, para ser o primeiro, assim, festival desse tamanho. É uma oportunidade única, né? Com certeza, e que a gente espera voltar também, porque a gente, falando com algumas bandas, assim, a gente percebe que rola isso também no festival, de você ir um ano tocar um pouco mais cedo e alguns anos depois ser chamado e ser colocado em outros horários, então isso é bem interessante, assim, também. Então a gente foi lá e deu o nosso melhor, assim. Com certeza, e certamente vai abrir novas portas, né? E através de um projeto muito legal da Budweiser, rolou a gravação de um clipe de uma música da Catavento, né? Durante o trajeto da ida até o Lollapalooza. Como foi essa experiência? Então, a Budweiser é um dos patrocinadores do Lollapalooza, acho que o maior patrocinador, inclusive. E aí as marcas ali que estão envolvidas com o festival, tinha Adidas e algumas outras marcas, elas entram em contato com algumas bandas para fazer algumas parcerias, enfim. E aí a gente recebeu essa ligação de um pessoal de uma agência que cuida da Budweiser, da conta da Budweiser, falando sobre esse projeto que era meio maluco de subir até São Paulo no motorhome e filmando algumas coisas e parando para fazer alguns shows. E aí, enfim, daí eles pediram pra gente mandar uma proposta, enfim, porque foi uma ação bem conjunta, assim, eles queriam que a gente também fechasse shows no caminho em lugares que a gente já tinha tocado, tipo, que a gente conseguisse encontrar o público que a gente já conhecia nesse caminho. Então, a gente foi fechando, assim, esses shows em parceria, e eles vieram até aqui em Caxias, e a gente saiu daqui com esse motorhome, com essa equipe. Aí tinha um pessoal dessa agência e o pessoal da produtora de vídeo, mais a banda e mais uma equipe, enfim. E aí a gente foi subindo, a gente parou num camping em Lajeado Grande para fazer algumas imagens, para começar. Depois a gente foi até Torres, fizemos algumas imagens lá nas falésias. Depois a gente foi para Curitiba e para São Paulo. E aí a gente fez show em Curitiba, em Porto Alegre, e Curitiba, no meio do caminho, e fui fazendo essas imagens, que posteriormente saiu um videoclipe lançado pelo canal deles, tal, de uma música nossa desse último disco, que a gente pôde escolher. E foi basicamente isso. E aí a ideia toda era eles nos levarem até lá, assim, a gente junto. Então foi bem interessante, assim, a experiência. Eles iam divulgando
o caminho todo nos stories deles também, então saiu um conteúdo bem legal, assim, além do clipe, foi bem interessante. Surreal, uniram o útil ao agradável, né? É verdade, ótimo. E contando um pouquinho mais da história da banda, como vocês se conheceram e quais são as principais influências de vocês? A banda começou em 2012, mas todos nós somos em 6 na banda, tínhamos outras bandas antes, a gente já tocava há alguns anos com algumas outras bandas e alguns tocavam juntos. Eu tocava junto com o Dudu, que foi um dos fundadores da banda também. E aí, de alguma forma ou outra, a gente foi saindo das nossas bandas e se juntando, assim, uma coisa meio doida, assim, um foi chamando o outro. E aí então surgiu a Catavento, assim, que no começo tinha essas referências mais de punk, de rock de garagem, essas coisas tipo Nirvana e algumas bandas mais recentes desse estilo, tipo Cage the Elephant e coisas assim. Mas também a gente foi mudando essa sonoridade, misturando com algumas outras coisas, então sempre foi uma mistura disso, com como você mencionou, da psicodelia, bandas como Tame Impala e, enfim, até coisas mais clássicas como Beatles, Pink Floyd, e misturando isso com também um pouco de punk, enfim, essa mistura, assim, que é mais difícil de explicar, mas aí fica o convite para ouvir e sacar, né? Isso aí, tá aí a banda Catavento. Você pode conferir o vídeo que falamos durante a entrevista lá na @freespeechux. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, Léo. Obrigado, eu que agradeço. Eu sou um Catavento aí, tamo junto.